Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Saindo aqui da piscina. Vou fazer um vídeo hoje para falar da minha experiência de como foi a minha ida ao Brasil. 15 dias que eu passei por lá, para dizer para vocês em tópicos o que eu achei, como foi a minha experiência nesse retorno para o Brasil depois de quase 3 anos. Tô aqui no aeroporto em direção ao Brasil. Eu sei que quando eu chegar lá, eu vou me sentir bem visitando os meus familiares, meu filho, minha mãe, os amigos, colegas do Detran, e vai ser legal. Mas agora eu tô com muita pouca vontade de sair daqui para ir pro Brasil. Mas vamos ver como é que vai ser essa viagem? Então vamos ao primeiro tópico, que é em relação à temperatura, ao clima. Logo que eu cheguei em Porto Alegre, desci do aeroporto Salgado Filho, depois da reabertura, depois de passar meses fechado por causa das inundações que nós tivemos lá no sul do Brasil. E logo ao descer, eu já reparei uma diferença muito grande, que o ônibus que parava dentro do aeroporto não tem mais. Passei um tempo procurando lá o T5 e não encontrei, até que eu descobri que ele não passava mais dentro do próprio aeroporto, e sim por uma avenida ao lado do aeroporto. Eu fui para aquela avenida esperar o ônibus, e a primeira coisa que eu senti foi a questão da temperatura. Não estava tão quente assim, mas a temperatura estava bastante... Como é que eu vou explicar? Era um quente abafado, úmido. Começava a suar, eu começava a suar e começava a ficar pegajoso. Então uma das primeiras coisas que eu lembrei é em relação à questão das diferenças do calor aí do Rio Grande do Sul e o calor aqui na Europa, principalmente aqui no norte de Portugal, aqui onde eu moro, na Póvoa de Varzim. E foi isso que eu senti. E depois, quando eu passei alguns dias na casa do meu sogro, da minha sogra, eu percebi o quanto o calor me faz mal. Um calor abafado, um calor que faz com que a gente fique bastante pegajoso. Mas, por sorte, depois de alguns dias, veio uma frente fria lá pro Rio Grande do Sul, choveu e resfriou. E a temperatura ficou um pouquinho mais amena. E logo que eu peguei o ônibus, o T5, comecei a andar em Porto Alegre e comecei a ver uma segunda questão muito importante, que é a questão da sensação de segurança. Andando com o ônibus, eu vi a quantidade de muros, grades, arame farpado, câmeras de vigilância. Uma coisa incrível a quantidade de aparatos que tem na cidade para deixar o bandido lá de fora e as pessoas ficarem presas do lado de dentro de casa. Veja a quantidade de grades, cerca elétrica, arame farpado. As pessoas estão entrincheiradas. Isso parece uma coisa de guerra. Não parece ser um ambiente civilizado, não parece? É estranho, né? É muito estranho. Outro aspecto que me chamou muito a atenção é que depois de muito tempo longe do Brasil, longe de uma cidade que nem Porto Alegre, a gente percebe o quanto a cidade ela é barulhenta, como tem barulho na cidade. Aqui nós estamos acostumados com um ambiente mais calmo, mais tranquilo. E outra coisa bem importante é a agitação da cidade, a correria, todo mundo correndo no trânsito. O trânsito andando a 60 km por hora dentro da cidade. Aqui em Portugal, nem nas nacionais se anda a 60 km por hora, é 50 km por hora na parte urbana e no máximo 70 na parte em que não é urbana. Então você vê como é diferente essa questão da correria, da velocidade que tem aí no Brasil comparado com a velocidade das coisas aqui em Portugal. A situação que eu encontrei aqui no Brasil não é muito boa. Eu não me sinto muito bem aqui. Estou vendo que muitas coisas não melhoraram e ainda pioraram. Infelizmente. Aqui atrás vocês viram o cara catando lixo. No fundo aqui vocês estão vendo o pessoal de rua deitada. A sujeira também. Em tudo que é lugar, tudo muito sujo. E é impressionante que não muda, né? Não melhora, não evolui. Isso é muito triste. Eu sinto muita tristeza. E espero não precisar voltar tantas vezes aqui no Brasil
Espero que as pessoas possam me visitar também em Portugal, conhecer um pouco mais de locais que, apesar de não serem perfeitos, tem uma outra perspectiva, uma outra qualidade, uma visão diferente de como é viver, né? Aqui. As pessoas aqui no Brasil, elas dão muita importância para o consumismo, de conseguir ter um bom imóvel, morar com segurança, mas as ruas, elas são isso que eu estou mostrando para vocês. Cada dia mais grades, cada dia mais sujeira, cada dia menos um aspecto civilizado, eu acho. Muita tristeza que eu falo isso para vocês. Eu quero que vocês reparem na organização desses fios aqui. Vocês acham que isso tem como dar certo isso? Isso não é só aqui, esse nascido. Então, internet, energia, telefonia, isso não tem como dar certo, gente. Mas como eu havia previsto, a parte mais legal de você retornar ao Brasil é rever os seus amigos, é rever a sua família. Eu me encontrei com colegas da faculdade de administração, me encontrei com os colegas do Detran, lá em Santa Cruz do Sul, me reencontrei com meus amigos lá da minha adolescência. Me deu saudade. Me fala que a égua tá prenha, que o porto tá gordo, que o baile tá solto, que plantas cuidadas lá em casa vou ver. Então foram momentos muito legais que eu passei para reencontrar as pessoas. E isso sim é a parte boa de visitar o Brasil, são as pessoas. Eu acho que para quem fica muito tempo longe do Brasil, acho que as pessoas são o principal fato, principal argumento para que as pessoas queiram voltar ao Brasil. Mas logo depois que você tem alguns encontros com as pessoas e tudo mais, você entra numa rotina também que já não faz mais tanto sentido. E um sentimento estranho é que você não se sente mais em casa onde você está. Você não sente mais... Eu não me senti mais em Porto Alegre em casa. E não me senti mais em casa em Santa Cruz do Sul. Eu me sinto em casa aqui, na Póvoa de Varzim. E tem uma questão bastante importante que é a questão da nostalgia, que eu vou falar um pouco para vocês sobre isso. Para quem está em Portugal e está com saudades do Brasil, ou acha que fez uma escolha ruim trocando de país, eu faço um desafio. Venha para o Brasil, passe umas 3, 4 semanas aqui no Brasil, de onde você veio, e veja se realmente é melhor. Porque o saudosismo é uma coisa bastante complicada, porque o ser humano ele acaba lembrando só das coisas boas, e as coisas ruins a gente esquece bem rapidamente. Isso é a proteção do nosso cérebro para que a gente consiga ter uma vida melhor. Óbvio que isso não vai acontecer com todos, mas eu acho que a grande maioria vai sentir isso. Sentir o quanto você está num local tranquilo, seguro, relativamente organizado, pode fazer toda a diferença. Eu sei que tem pessoas que não conseguem se adequar por causa da falta dos amigos, das pessoas, dos familiares, mas se você olhar qualidade de vida, estrutura, segurança, organização, você não volta mais para o Brasil, não volta mais a querer morar aqui. E você tem o sonho de vir para Portugal, mas não tem a mínima ideia de por onde começar, eu tenho um curso completo que vai lhe ensinar tudinho que você precisa saber para você saber se você tem condições de vir para cá, como você faz, todos os procedimentos em relação ao visto D7 ou ao visto de nômade digital. Vou deixar na descrição o link para você acessar e aqui em cima um card também para você acessar. É muito barato, de 30 a 40 euros o curso completo para você descobrir se Portugal é para você ou não. Deixa eu falar para vocês
O porquê que eu não gostaria mais de viver aqui em Porto Alegre. Em primeiro lugar, é muito fácil você ser atropelado aqui em Porto Alegre, você tem um acidente de trânsito. É muito fácil você ser assaltado aqui. Você vai viver sempre num clima de desconfiança em relação a tudo e a todos, porque você dificilmente vai se sentir totalmente seguro. Normalmente você só se sente seguro dentro da sua casa. E em muitos locais nem isso você consegue ficar seguro dentro da sua própria casa. Fala, meu povo, hoje estou num lugar super especial, bem da Rio. Muito emocionante eu poder voltar aqui depois desse fora de casa. Quer assistir? Jogo do título Internacional. Eu quero deixar bem claro que nesse vídeo eu vou falar da minha experiência, das minhas percepções em relação a como eu me senti voltando para o Brasil depois de quase 3 anos morando aqui em Portugal. Se você não concorda, deixe nos comentários por que você não concorda e qual é a sua expectativa, qual é a sua perspectiva em relação a isso. Mas uma coisa é certa, você pode ter a sua opinião, mas a minha experiência e a minha opinião você não pode julgar, você tem que aceitar que essa é a minha opinião, a minha experiência, onde cada um vai ter a sua. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você que está pensando em vir para Portugal. Espero que tenha sido útil também para você que está aqui em Portugal e tem aquela nostalgia, aquela saudadezinha do Brasil. E se você não é inscrito ainda, por favor, faça inscrição.